Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse artigo aí que eu deixei no título do vídeo, né? Um enorme de um clickbait, mas tudo bem. É um artigo que saiu agora na edição desse mês da Remote Sensing, né? Onde os autores trabalham basicamente imagens Landsat, 8, Sentinel-2, né? E tudo isso dentro do Google Earth Engine, também com algumas metodologias diferenciadas, né, de combinação de processamentos digitais de imagem. Eu estou com o artigo aqui aberto e eu vou dar uma lida, vou lendo ele aqui e comentando com vocês algumas coisas, tá? Essa revista que eu estou referenciando aí, vou deixar o link dela aí na descrição, mas ela também já foi citada, né, esse site já foi citado quando a gente falou daquele vídeo sobre os artigos, né, as revistas, os periódicos. Tá? Vou deixar ele aí em cima, ali para vocês, tá bom? Bem, então basicamente o artigo ele vai tratar dessa junção de processos para mapeamento não de uso e cobertura da terra, mas sim de identificação de áreas agriculturáveis e não agriculturáveis. E eu achei muito interessante o artigo por conta de que hoje o trabalho que foi desenvolvido no artigo é para a África toda, né? Eles estão trabalhando globalmente. Então, essa é a premissa de estar usando o Google Earth Engine. E uma coisa, isso me chamou muita atenção porque hoje a gente tem o Terra Class, que é um dos maiores mapeamentos de uso e cobertura da Terra do mundo, né, que trabalha para fazer o mapeamento desse uso e cobertura na Amazônia brasileira. Então, os processos são muito parecidos, né, porém o que a gente usa é uma interpretação semiautomática, né, e eles tentaram partir para um lado mais automatizado da coisa. E eles consideraram lá muitas variáveis, então eles analisaram vários tipos de estudos que são feitos com vários tipos de algoritmos independentes, algoritmos relacionados uns com outros, né, como eles chamam de híbridos, tá? E algumas outras coisas. No artigo, basicamente, sempre vou tentar relacionar isso com o Terra Class. No artigo, eles usam dois métodos de detecção remota, né, que são os mais aplicados para mapeamento de identificação de usos da Terra, que é a classificação manual, né, então baseada na interpretação visual. Aqui o Terra Class, por exemplo, do INPE, ele tem muita interpretação visual, ele tem um processo antes que faz toda uma interpretação semiautomática e depois parte para identificação visual. E a gente costuma dizer que esse ainda é um dos métodos mais assertivos, né? Desde que a equipe seja muito bem treinada nos processos, tanto de software quanto conhecimento de campo, né? E aí ele tem dado para a gente, por exemplo, o Terra Class hoje, 95% de acerto. Como é que a gente sabe, como é que a gente chega nesses 95% de acerto? São feitos dois campos gigantescos no início e no final do levantamento, né, do mapeamento, e são feitos milhares de coletas de ponto, com foto, com tudo, e aí a gente no final faz essa acurácia da classificação, e geralmente tem dado entre 95% e 96%, 95%. Tá? Então a gente deixa em 95% para nivelar por baixo, vamos dizer assim. E o segundo processo que eles identificaram, durante todos os artigos que eles deram uma lida, foi a classificação digital por pixel. A classificação digital por pixel, ela já sozinha já apresenta alguns problemas, porque quando você tem uma classificação por pixel, cada pixel vai ser identificado de forma unitária. Então, isso pode ocasionar algum problema. Bem, eles consideram que a interpretação visual ela é um pouco problemática por conta da subjetividade, né? Isso aí a gente sabe que realmente é verdade. Como eu falei, se a equipe não for muito bem treinada, tanto em software quanto em metodologia e visão de campo, né? Eu escrevi um artigo sobre isso lá no blog, eu vou tentar deixar ele por aqui também, o processo vai ficar mal feito, né? Um outro problema é a demora, realmente. Terra Class, por exemplo, demora 2 anos para ser feito. Porém, se você for levar em consideração o uso da terra, vocês vão ver que o uso não muda de um ano para o outro, tá? Ele muda mais notavelmente, assim, de 2 em 2 anos. Então, essa demora, vamos dizer, a gente aceita que é demorado, tá? E dispendioso. Tudo bem, dispendioso e custoso, né? Você tem que ter uma equipe grande, você tem que ter dinheiro para pagar todo mundo, então, realmente, isso aí ainda é
um problema. E se as áreas forem gigantescas, como são as de floresta tropical, aí a coisa complica um pouco mais. Por isso, nos Estados Unidos, né, eles fizeram lá vários levantamentos, né, usando abordagens de árvore de decisão, e basearam essa árvore de decisão em milhares de amostras, né, que foram geradas a partir das pesquisas com os agricultores da área. Aqui no Brasil, isso não precisaria ficar tão atrás, desde que os dados do CAR, por exemplo, tivessem esse direcionamento. Se a gente conseguisse usar os dados do CAR para fazer como se fosse a nossa sample analysis, né, a nossa amostra para classificação. Então, talvez desse certo. Não sei se já existe algum artigo que está trabalhando nesse sentido, porém, fica aí o registro de que seria interessantíssimo ter os dados do CAR para dar suporte ao processo de classificação, sendo ele supervisionado ou não, sendo ele de interpretação visual, ou por classificação digital, ou por segmentação, ou qualquer outra coisa. No estudo, eles dizem que esse método só dá para ser aplicado na América e na Europa, porque lá eles têm um levantamento gigantesco, e o resto do mundo não tem essa coleta de amostras assim mais densa, né? A FAO eles usam esse dado, né? A FAO tem um grande levantamento dos países africanos e dos países asiáticos, e alguma coisa dos países da América Latina, né? Então, já começa ali tendo um banco de dados com a FAO, porém ainda são todos muito incipientes, né? E como eu falei, se o CAR tivesse aberto, se o CAR tivesse essa direção, essa diretiva, seria mais fácil também que a gente usasse esses dados para ser as nossas amostras. Então, no artigo, eles visualizaram vários procedimentos, né, alternativos, né, que constituem essa abordagem não supervisionada e também métodos supervisionados, né, em pequenas regiões ou em grandes regiões, né, com diferentes classificadores. Aí eles leram os artigos que testaram isso, né, árvores de decisão, suporte vector machine, random forest, redes neurais, mineração de dados e métodos híbridos que juntam uma coisa com a outra. No final, eles também partiram muito por esse lado, tá? Eles foram para esses classificadores supervisionados e não supervisionados e agregaram mais um método, que foi o método de segmentação, que a gente vai já falar dele. E aí tem um monte de problema de definição, né, dessas coisas assim, e o artigo faz a sua delimitação, porque a área que eles querem mapear é uma área muito específica, e dentro desses outros artigos vai ter um mapeamento para tudo. Então eles delimitam, né, a área que eles querem mapear, e eles dizem o seguinte, que a partir da perspectiva de sensoriamento remoto, uma terra cultivada é um terreno com um mínimo de 0,09 hectares, que é semeado, plantado no caso, né, e capaz de colher pelo menos uma vez dentro dos 12 meses após a semeadura, que no caso é a data da plantação. Tá? Então, essa é a definição do que eles querem encontrar. E aí, a partir disso, eles partiram, né, para os métodos dele. Então, nessa pesquisa, eles propuseram um método integrado de classificação baseado em pixel, e aí eles usaram dois tipos, foi o Random Forest, que é muitíssimo usado para identificação de padrão, e o suporte Vector Machine, também que tem a rodo artigo aí sobre suporte Vector Machine, tá? Bem, depois disso, então, vamos dizer assim, que esses dois eram métodos baseados em pixel, né? E esses métodos, eles têm problemas, como a gente já tratou deles, né? Porque eles separam e não analisam a vizinhança. Então, isso é um problema para eles. Foi um problema para eles. E aí, para solucionar esse problema, eles disseram que seria interessante fazer uma abordagem de segmentação baseada em objeto, né? E a gente parte para o OBIA, para poder aliviar esses problemas. Nessa metodologia genérica que eles fizeram, ela, segundo eles, ela foi capaz, né, de lidar com imagens de satélite de alta resolução, com o suporte das plataformas do Google Earth, né, Engine, que eles trabalharam com uns mosaicos de Landsat 8 e Sentinel, extraindo nuvem. No artigo eles descrevem todo o método de como foi que eles fizeram. Tá? Eu vou deixar o link também do artigo aí para vocês darem uma lida. E, em segundo lugar, dois classificadores supervisionados, baseados em pixel, né, foi o Random Forest e o Support Vector Machine, aplicados a esse conjunto desses dados de entrada, né, lá dentro do Google Earth. Então, nós já fizemos vídeo sobre isso também, está aí no card, né, classificação supervisionada, e aí vocês dão uma olhada lá, que a gente usou o Random Forest. Eu acho que a gente não chegou a usar o Support Vector Machine, eu acho que a gente nem chegou a usar o Random Forest também, a gente usou dois métodos de classificação, foi o CART e o distância euclidiana.
se eu não estou enganado. Mas eu mostrei para vocês onde é que está e como é o caminho das pedras. Então, dali vocês já andam. Em terceiro lugar, eles usaram a segmentação, né, baseada em objeto. E aí eles usaram uma segmentação que é Recursive Hierarchical Image Segmentation. Esse método, ele é bom, tá? Porém, dependendo da quantidade de informação que ele vai precisar extrair, complica a coisa, tá? Então, aqui no artigo eles estão dizendo que eles usaram esse Recursive Hierarchical Image Segmentation, porém eles não usaram mais o suporte do Google Earth Engine, tá? Se eu estou lendo direito, é isso. Eles não usaram e aí partiram para usar a estrutura de supercomputadores da NASA. É isso mesmo, tá? Para poder fazer, ser introduzidas classificações baseadas em pixels. Então, no final, o que eles vão fazer é juntar esses dois métodos, dar um mergezão nesses dois dados e tentar chegar no final. E, em quarto lugar, eles fizeram a comparação entre o estudo deles e diversos outros estudos que estão por aí, que foram feitos pela FAO, pela ONU, por várias outras pessoas. Tá? Bem, resumindo a brincadeira, a metodologia deles segue esse fluxograma que está aí na tela agora para vocês. Então, tem essa primeira parte aí de como é que a imagem é tratada. Então, eles usaram Sentinel-2, Landsat 8, com esses intervalos de tempo, usando períodos, né? E usaram também o SRTM de 30 metros, que também está lá dentro do Google Earth Engine, e vocês podem trabalhar. Extraíram isso, fizeram toda a filtragem do Cloud Mesh e do fechamento de buracos, tá? Do Gap Filling, isso. E aí, daí para frente, eles foram tratando esses dados. Então, usaram para a composição das bandas do input, né? As bandas do azul, do verde, do vermelho, do infravermelho próximo e um produto que é o NDVI. Muito bem. Compuseram isso para o primeiro período, compuseram isso para o segundo período, juntaram isso com o slope do SRTM. E aí, daí para frente, eles entraram nos processos de classificação, dividindo a área deles em 1 por 1, 1 grau por 1 grau, um grid de 1 grau por 1 grau, que deu 1919 grids, tá? Para fazer a segmentação, ou seja, a segmentação era tão pesada que eles não conseguiram usar polígonos irregulares. Eles tiveram que definir um polígono regular para fazer a segmentação dentro deles. Eu acredito que isso tenha sido feito para que o supercomputador da NASA pudesse trabalhar em multiprocessadores, né, multithread, para poder fazer a segmentação. E numa outra vertente, eles fizeram regionalizações por zonas agroecológicas, tá? Foram 7 zonas, está aí escrito, né? E fizeram os 2 classificadores, o Random Forest e o Support Vector Machine. Depois disso, então, saiu a segmentação orientada a objeto e a classificação do Cropland. Ok. Juntaram os dois, como eu falei para vocês, era isso mesmo, dá um merge depois de tudo isso, vindo com essa segunda parte aqui, que tem o treinamento. O treinamento dataset foi 9.791 amostras, todas elas foram selecionadas manualmente, tá? Segundo eles aqui. Essas amostras foram tanto para o treinamento da classificação supervisionada aqui, Random Forest e SVM, como também foram para a validação do dado de saída, o Crop Extent Map, tá? Fazer a acurácia dele. A validação foi feita por 1.754 amostras, e daí para frente foi só o processo estatístico, né, para fazer a referência do mapa, e depois eles divulgaram aí nesse site globalcropland.org. Tá? Então, o artigo ele é bem interessante, tá? Se a gente comparar com os dados do que a gente já tem aqui no Brasil sendo feito, é um artigo que vale a pena dar uma lida. Eu achei muito bacana e bastante, vamos dizer assim, análogo às coisas que a gente tem feito por aqui, né, pelo canal. A gente tem falado muito de Google Earth Engine, a gente tem falado muito de uso da Terra, a gente tem mostrado como faz algumas coisas. E aí eu achei interessante trazer esse artigo aqui para conversar com vocês, né, e para também não deixar o canal um pouquinho parado aí, que a gente está numa maratona de cursos aqui intensa. Tá? Então era isso. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, tem um monte de coisa aí no card, dá uma olhada, acompanhe a série de Google Earth Engine, dá uma olhada na série de MATLAB, tem muita coisa aí no canal para você assistir. Falou? Um abraço para vocês.